Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Boa noite e prazer, né, ver todas e todos aqui. Meu nome é Vinícius dos Santos, eu sou docente do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia na UFBA, Universidade Federal da Bahia. Bom, quero agradecer a Thaís, primeiramente, pelo convite, né? Já tem alguns meses que a gente combinou esse evento, e através dela também a UNCAF, parabenizar pelo trabalho como um todo e pelo evento em particular. Você falou agora, é seu filho, né? Que congrega essas duas áreas tão importantes da cultura, né? A filosofia e o cinema, que sempre dá muito pano para manga, né? Quer dizer, e até você começou agora, antes da gravação, falando, eu vou falar, né? Sobre as relações possíveis do sétimo selo com Kierkegaard, né? Que são mais comuns. Talvez em alguma medida o que eu vou falar se aproxime um pouco, na medida em que a filosofia do Sartre se aproxima um pouco, né, em boa parte do Kierkegaard também, mas com algumas diferenças bem relevantes, bem substanciais, que também eu vou tentar demarcar um pouco. Você até fez uma pergunta que eu ia começar fazendo, que era quem tinha visto o filme. Eu vou tentar... Não, mas não tem problema. Eu vou tentar não dar muito spoiler do filme para quem não viu. Quer dizer, eu vou tentar Mas falar... vamos lá. Na medida, Vamos lá. tentar pelo menos não falar do final, embora a cena final eu fosse falar dela. Talvez eu fale depois, mas tentando não ser tão estraga-prazeres assim, até para incentivar combinar que uma coisa. veja. Uhum. As pessoas tiveram tempo de ver o filme. Eu entendo que as pessoas são ocupadas. Mas para quem vê o debate do filme, já sabe que vai ser spoileado, né? Às vezes o spoiler ajuda e atiça a curiosidade para ver o filme. Então, Ok, assim, ok. sinta-se livre. E vou tentar também fazer uma apresentação, uma discussão relativamente curta, para que a gente tenha tempo para conversar, para debater. Acho que, enfim, a filosofia do Sartre também não é, se não para todos, para a maioria, algo exatamente inédito. Eu também não vou trazer nada de muito, muito especial a esse respeito, alguma coisa mais elementar. E, bom, só... até pensando um pouco, assim, quando eu estava me preparando, né, na verdade, há vários anos atrás eu fiz um debate semelhante, que foi até o que motivou o convite de Thaís, né, aqui na UFBA, sobre essa relação. E aí, quando eu fui rever o filme agora, pensando no que falar, eu decidi começar o meu foco por uma outra questão. Primeiro, mais até ligada à própria formação do filme, a parte mais estética um pouco, porque, enfim, os filmes do Bergman geralmente são filmes com diálogos muito densos, né? Quer dizer, com enredos relativamente lineares. O Sétimo Selo é isso, né? Você não tem grandes reviravoltas no enredo, você tem uma linearidade na narrativa, mas você tem diálogos muito fortes, né? Muito intensos. No caso especial aqui, de fundo filosófico muito evidentes, cortados por silêncios também muito densos, né? Quer dizer, essa construção do diálogo com silêncios muito carregados de sentido. Mas no caso do Sétimo Selo em particular também, isso se coaduna com uma fotografia, com um trabalho de imagens muito fortes, em particular quando se refere à religiosidade. É um dos momentos do filme que a religiosidade aparece de modo mais intenso, embora ela seja também um tema que perpassa toda a película. E, bom, o motivo do filme é de conhecimento geral, né? Quer dizer, a história do Bloch, desse cavaleiro, né, que volta das cruzadas e se depara com a morte.
ou com a morte pessoal, né? Porque ele se depara com a morte a todo momento, inclusive ele fala isso a certa altura do filme, né? E que já no seu início coloca a questão que aproxima fundamentalmente a proposta do sétimo selo com a filosofia do Sartre, que é a questão do sentido da existência. Basicamente, esse é o motivo do filme, né? Todo filme é, de certo modo, a procura por esse sentido, que é também, de certo modo, o tema fundamental do existencialismo sartreano, né? Embora a gente, óbvio, o conceito mais proeminente da filosofia dele seja a liberdade, e um conceito que atravessa não apenas a obra filosófica, mas também a obra literária dele, mas esse conceito está a serviço, fundamentalmente, dessa questão que é uma questão chave para o existencialismo do modo geral, seja na sua versão mais cristã, como no Kierkegaard, como no Mounier, entre outros, seja na sua versão mais ateia, como no caso sartriano. Então, bom, o que a gente tem, né, alguns elementos aqui que eu queria destacar e fazer essa aproximação com o pensamento sartriano. Bom, primeiramente, a própria consciência da personagem principal do Bloch a respeito do que a gente poderia chamar de uma tensão que se dá a partir desse questionamento acerca da nossa existência entre, de um lado, a procura por um sentido transcendente e, de outro lado, digamos, a dificuldade que nós temos de encontrar ou de nos assegurar de que este sentido exista e de que ele é efetivamente acessível a nós. Então, a forma como eu estou aqui enxergando o filme, né, esse recorte que eu estou fazendo do filme, procura, né, em primeiro lugar, chamar atenção para essa tensão. E que, não casualmente, aliás, né, é feita num cenário muito peculiar, né, e que favorece muito a narrativa, obviamente, tanto da película, como favorece essa proposta, né, essa aproximação filosófica, que é o cenário do fim das cruzadas, a peste assolando a Europa, né, um continente ainda imerso numa atmosfera de domínio da Igreja Católica, né? Marcado por uma religiosidade que está ligada profundamente ao medo, né? Que é um tema que também em diversos momentos atravessa a narrativa do Bergman, não apenas um medo ligado, por exemplo, no caso do Bloch, né, ao seu confronto com a morte, a sua tentativa de ludibriá-la, ou de, pelo menos, estender a sua própria existência, mas o medo enquanto, inclusive, um elemento de dominação social e de apaziguamento social também, que fica claro em diversos momentos ao longo do filme. Bom, então, como eu falei, né, eu diria que a gente tem aqui já duas questões fundamentais que tem um verniz sartriano muito evidente, ou talvez tenha um verniz existencialista, do modo geral, muito evidente. Primeiro, essa procura por um sentido transcendente, né, uma justificativa para a nossa vida, e segundo, se essa procura ela pode ter um final feliz. No fundo,
todo o filme é esse dilema do Bloch procurando aquilo que ele anuncia, inclusive, o que eu acho que é talvez a cena mais emblemática, uma das mais emblemáticas do filme, né? Nem uma cena, uma passagem do filme, mas na qual é anunciado fundamentalmente o que vai vir depois e o conteúdo filosófico da obra, que é no momento, mais ou menos já no começo do filme até, né? Em que ele chega num confessionário. E ele começa nesse confessionário, imaginando, né, está um padre, obviamente, ali do outro lado da grade, ele começa a expor a sua angústia, né? Expor os seus questionamentos. E para quem não viu o filme, é uma cena bem curiosa, porque, na verdade, quem está ouvindo não é um padre, é a morte, né? Mas ele não consegue, no primeiro momento, perceber. Ele, né? A morte está ali com um capuz, né? Uma roupa que esconde o seu rosto, e ele começa ali a elocubrar, né? Ele se põe num questionamento que é algo, mais uma vez, algo muito característico da filosofia do Sartre, né, que diz que o indivíduo humano é aquele que se põe a si mesmo como questão. Ele começa a questionar exatamente se o que ele fez nas cruzadas, nos 10 anos que ele passa nas cruzadas e, portanto, a serviço da fé, a serviço da Igreja Católica, a serviço de uma certa perspectiva de mundo, de vida e de além-vida, se aquilo efetivamente foi útil, foi, enfim, se justificou de alguma forma. E ali a gente tem, inclusive, a uma certa altura, a gente estava falando antes, né, vocês estavam comentando antes da questão da legenda do filme, e que, infelizmente, não dá para a gente contrapor com o áudio original, pelo menos, enfim, eu não consigo, não falo sueco, então vou confiar basicamente ali na legenda, mas não vou citá-la literalmente, porque pode ter erros, mas vamos lá, vamos com o que a gente tem, né? Mas ele apresenta, durante essa confissão que ele está fazendo, né, esse desabafo, ele apresenta um tema que é um tema canônico para a filosofia, né? Que é a oposição entre fé e saber, entre doxa, entre opinião, entre crença e a episteme, né? E a razão, e a explicação de ordem científica, porque justamente ele diz a certa altura, olha, eu posso até ver sinais, né? Diz mais ou menos, eu posso até ver sinais, mas o que eu gostaria mesmo é de saber. Eu não quero apenas que haja vamos dizer, sinais fugidios de que Deus existe, de que uma vida após a morte existe, de que, portanto, a minha luta nas cruzadas e pela fé e pela igreja, ela foi justificada, e que a fé desses tantos indivíduos que, mesmo diante da peste, e, portanto, de um cenário que é um cenário de morte, né? Um cenário enfim, de fatalismo, que essa fé renovada, ela se justifica. Olha, eu não quero apenas sinais, eu quero ter certeza. Eu quero saber efetivamente que tudo isso vale a pena. Ou se, por outro lado, se isso se isso é tudo. Quer dizer, que, portanto, né, nos levaria a supor ele chegar à conclusão de que talvez tenha desperdiçado a vida dele, ou pelo menos esse momento da vida dele em que ele se dedica às cruzadas e poderia ter morrido e tudo mais. E até tem uma passagem que é curiosa, porque ele fala, mas eu pergunto a Deus, né, eu me reporto a Deus, e aí a morte, né, fala assim, mas ele é mudo, né? Ele não vai te dizer, né? Ali ainda falando como se fosse um padre. Mas eu acho que essa cena é muito emblemática, né? Primeiro, justamente por apresentar
esse dilema, né, que até então no filme não está tão explícito, ali fica explícito, quer dizer, o grande ponto para o Bloch é ter voltado e visto um cenário de devastação e que, portanto, um cenário no qual, aparentemente, Deus não se faz presente. Né? Quer dizer, a gente está falando de pessoas de muita fé e que estão sendo acometidas pela peste. E, ao mesmo tempo, né, a cena se encerra justamente com o Bloch, a morte ali, né, instigando o Bloch a falar, a se abrir, até o momento em que ele fala, né, ele conta que, olha, eu estou jogando xadrez com a morte, nessa metáfora que eu acho genial, inclusive, do Bergman, né, a vida é esse xadrez com a morte, em que a gente vai perder, necessariamente. E é exatamente isso que aparece no final da cena, quando ele revela a jogada genial que ele tinha para ganhar, e é exatamente o momento em que a morte se vira para ele e fala: bom, é bom saber, então, dessa sua jogada, quer dizer, você vai perder de qualquer forma. Mas o que importa aqui mais para a gente é que, ao menos na parte, vamos dizer, na primeira metade, diria, do filme, o Bloch, mais do que propriamente um medo da morte, o que ele quer é apenas saber se ele vai morrer tendo a sua existência justificada. Isso é, do ponto de vista sartriano, talvez o nosso grande dilema, né, qual seja o fato de que, do ponto de vista da filosofia do Sartre, a nossa existência ela é de antemão justificada. Quer dizer, ela não tem outro fundamento, ela não tem um fundamento transcendente a ela mesma, ela não tem um fundamento, especialmente falando aqui, num processo de criação divina. Antes da sua obra principal, No Ser e o Nada, o Sartre tem talvez o seu melhor romance, ou talvez mais famoso, que é A Náusea, em que ele apresenta justamente essa noção, a noção da contingência. O existir é contingente, o existir do mundo é contingente, o existir nosso é contingente, e isso, num primeiro momento, pode ser desesperador. Talvez efetivamente seja desesperador, não apenas num primeiro momento, mas, de todo modo, num primeiro momento, isso pode parecer desesperador, especialmente quando a gente contrasta essa posição, que é algo que também o Sartre faz com alguma frequência, né? Às vezes mais explícita, às vezes menos explicitamente, com a teologia cristã, né? Que diz, não, cada um de nós foi criado, foi gerado à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, a vida de cada um de nós, ela tem um motivo, ela tem uma razão para ser, nós temos um destino que, inclusive, Deus já conhece, e, portanto, tudo aquilo pelo qual nós passamos durante a nossa vida tem uma razão de ser. É explicável, vamos dizer assim, é compreensível à luz desses princípios. E o que o Sartre, já em A Náusea, apresenta, através lá das experiências do Roquentin, e No Ser e o Nada fundamenta de modo mais filosófico, é dizer, ou não haveria, né, esse fundamento. Estamos aqui de modo gratuito, estamos aqui de modo contingente, o que significa também que, por óbvio, né, a perspectiva de que não há um além dessa vida, né? Não há um outro momento. E o filme ele trabalha um pouco com essas possibilidades de interpretarmos, né, esse nosso estar no mundo, né, quer dizer, essa tensão entre, de um lado, a crença do Bloch, né, do personagem principal, em Deus, né, na fé cristã, e, de outro lado, esse questionamento tão propriamente humano que se coloca diante desse cenário de devastação, se realmente essa fé se justifica ou não. E, ao mesmo tempo, a gente tem ali no filme
um personagem coadjuvante, que é o ajudante dele, né, o Yons, que, de certo modo, tem uma visão bem mais pragmática da vida, né? O Bloch, a gente poderia até fazer um paralelo, né? Quando ele, diante da morte, ele desperta para esses questionamentos, ele tem aquilo que a gente poderia chamar de uma clássica atitude filosófica, uma espécie de rompimento, de suspensão da vida cotidiana para se questionar exatamente sobre a nossa própria vida. Ao passo que o ajudante dele, ele... dá até para a gente fazer um paralelo, assim, meio grosseiro com Dom Quixote e a figura do Sancho Panza, que é o personagem... Óbvio, o Dom Quixote tem uma outra característica, mas essa figura que é muito mais pragmática, que não se questiona propriamente sobre a plausibilidade daquilo que estão fazendo, não se questiona exatamente sobre esse sentido transcendente. Por exemplo, uma das cenas, acho, mais fortes do Sétimo Selo, uma das cenas, uma das passagens, um dos enredos, um dos micro-enredos ali, é o da moça que vai ser queimada na fogueira porque supostamente teve relações com o diabo, e são essas relações o fruto da peste, do castigo ao qual todos estão ali submetidos. E numa das diversos momentos em que ela aparece, né, ela está com o olho fixado diante da morte. O Bloch pergunta para ela, né, o que ela está vendo, quer dizer, a ânsia dele, desde quando ele se depara com essa cena, é de tentar extrair de alguém que está numa experiência de quase morte, se essa pessoa, naquele último instante, está vendo alguma coisa, está vendo uma luz, para usar a analogia mais comum que a gente tem, né? E ela até se irrita, fala que não, e o ajudante dele fala, ele se vira para o ajudante a certa altura e fala, será que ela está vendo? Ele diz, nada, está vendo vazio. Quer dizer, não tem nada, ela não tem nada para ver, ela simplesmente vai morrer, e acabou, e é isso, e ponto. Então, vivamos a vida enfim, aceitemos a vida tal como ela é, ao invés de ficarmos buscando esse sentido transcendente. Sartreanamente, isso seria, se não impossível, mas não seria tão simples assim, porque a gente pode se lembrar que, para o Sartre, essa procura pela transcendência, ela é parte fundamental da nossa condição humana. Lá no Ser e o Nada, o Sartre define que aquilo que mobiliza a existência humana é o desejo, e o desejo é justamente o desejo de preencher a nossa falta originária. Preencher essa falta originária, que, dentre outras coisas, significa querer ser Deus, né, numa das formulações que o Sartre faz, mas que significa fundamentalmente lidar, pelo menos, ou estar perpetuamente assombrado por essa interrogação, por essa busca, né? Quer dizer, um dos grandes dilemas existenciais que o Sartre nos apresenta, e que é o dilema do Bloch em grande medida, é justamente que nós estamos a todo momento impelidos a preencher de sentido uma existência que de antemão não tem sentido algum, que é gratuita. E esse preenchimento que se dá, né, nas nossas escolhas, das mais prosaicas cotidianas às escolhas que têm maior repercussão na nossa vida, elas têm um sentido comum, e esse sentido é justamente, né, esse sentido de completude. Né? O que o Bloch quer saber
em termos sartreanos, a gente poderia traduzir, é exatamente se a vida dele é completa, se ela não é apenas um vazio, se ela não é apenas um amontoado de escolhas contingentes que não tem exatamente um significado transcendente. Então, isso é muito perturbador, num certo sentido, né? Porque, diz o Sartre, a gente não tem como escapar disso propriamente. Né? Quer dizer, a gente é a definição quase religiosa, né? Ou melhor, que se alimenta do cristianismo, da religiosidade cristã, quer dizer, o ser humano é uma paixão inútil. Né? A gente não é a paixão do Cristo, que pelo menos morre para a salvação da humanidade. Nós não, a gente morre, a gente tem essa paixão, no final das contas, meio que para nada. Só fazer um parênteses, Thaís, me controla o tempo, porque eu vi que eu já falei muito mais do que eu imaginava que ia ter falado. Eu achei que eu ia falar tudo isso em Tranquilo. tá, só para não me alongar muito. Tá, beleza, pode deixar. Mas então, a gente tem esse dilema, né? Quer dizer, essa condição de procurar algo que, no âmbito, pelo menos, da filosofia do Sartre, é algo que a gente nunca vai encontrar. Então, o Bloch, e, inclusive, enfim, isso aparece no filme, né? O Bloch ele vai morrer sem saber. Ele não vai saber se a existência dele, se a luta dele, né, se ela fez sentido, se a fé dele fez sentido ou não. Quer dizer, tanto que no decorrer do filme, se a gente observar, ele vai se resignando um pouco mais, e à medida em que ele se resigna, que a resposta parece que não vai vir mesmo, ele começa a temer a morte, né? Porque é como se, enquanto eu estou nessa busca, a morte não atemorizaria tanto, porque a justificativa de alguma forma viria. A justificativa e a possibilidade de uma vida após a morte, né? À medida em que ele se depara com a ausência de uma resposta significativa para as dúvidas dele, ele começa a temer mais, né? Ele começa a se sentir mais, ainda mais, vamos dizer, desconfortável com a morte. Mas aqui eu acho que até cabe um parêntese, ou melhor, cabe fazer uma observação, que e eu óbvio, isso também vai muito da interpretação que a gente pode fazer do próprio filme, que acho que há nesse ponto uma diferença importante entre o Bergman, ao menos no Sétimo Selo, e o Sartre. Porque exatamente o Sétimo Selo, ele, a mim pelo menos, ele termina com essa resignação. Quer dizer, olha, realmente não tem sentido, ou pelo menos, se há algum sentido, ele não vai ser explícito para a gente, quer dizer, a ânsia pelo saber, por ter certeza, ela nunca vai ser respondida, ela nunca vai ser dirimida. Então, isso, a gente poderia pensar que isso nos faria cair num certo niilismo, num certo desespero. Não que isso apareça propriamente no filme, ou pelo menos nos personagens principais, alguns têm mais medo, né? Um dos ajudantes, tal, mas não há um outro elemento que acompanha o existencialismo do Sartre e que muitas vezes é meio que deixado de lado, que é vamos dizer, a gente recusar a tese de que por isso, porque não há respostas, ou porque não há fundamentos, ou porque, enfim, nossa vida é uma paixão inútil, em um certo sentido,
que isso representaria uma queda nesse conformismo, nessa resignação, nesse niilismo. Na filosofia do Sartre é exatamente o oposto, né? Exatamente porque não tem esse sentido a priori, exatamente porque nós não somos determinados, né? Que nosso destino não está escrito, que nós podemos criar um sentido para essa existência. Então, é perfeitamente factível dizer que, bom, a vida do Bloch ela tem um sentido, e o sentido da vida dele é dado justamente pela fé cristã, que o levou, inclusive, a lutar, a tentar impor essa fé para outros povos e tudo mais. É um sentido. O Bloch, ele não percebe, o Bergman não faz exatamente essa construção, né? Esse reforço, né? Essa ênfase na dimensão da liberdade. Ele enfatiza o outro lado, né? O lado que é mais angustiante, o lado do desespero, o lado de um certo conformismo, no final das contas, né? De uma certa resignação, eventualmente até de uma certa revolta para com a sua própria condição. Então, aí então uma ressalva que precisa ser feita, né, nessa possível aproximação. Até foi falado antes do Kierkegaard, né? Quer dizer, é um desespero, mas até o Sartre não usa esse termo desespero, pelo menos não usa como um conceito propriamente, entendo eu, precisamente porque o outro lado dessa frustração permanente, desse fracasso permanente, é a possibilidade de inventar, de criar sentidos, de criar se não justificativas transcendentes, mas pelo menos justificativas que orientem o nosso estar no mundo. Então, fazendo essa ressalva, eu vou me encaminhar até aqui para um encerramento. Eu já falei mais ou menos, acho que uma meia hora, né? Mas se tiver mais para falar, pode falar, que a gente puxa depois o debate, não tem problema não, Pronto, viu? mas até para ouvir mesmo, o que eu, né, tem uma última questão que é que eu falei que seria um pouco um spoiler, um pouco não, totalmente um spoiler. Bom, na verdade não tem spoiler, né, gente? É um filme que sobre a morte, obviamente todo mundo vai morrer, e, enfim, é isso, né? Não tem muito segredo. Um filme sobre a morte, passado durante a peste, bom, né? Isso vai acontecer. Todo mundo vai morrer, vírgula, né? Porque exatamente esse é o ponto, um outro ponto que eu acho que a gente pode aproximar com o pensamento do Sartre, que é o seguinte: a gente tem um enredo mais ou menos paralelo, né, ao do Bloch, que é a jornada dos artistas, né, dos artistas circenses, que se juntam ao Bloch, ao cavaleiro, depois a companheira do cavaleiro ajudante dele, que também tem enfim, essa trama paralela, né, ela tem momentos bem interessantes também, que depois a gente pode conversar, mas é um fato que chama a atenção ao final, que bom, todo mundo morre, né? E aí tem aquela construção bem clássica de filme, né? À medida que as coisas vão piorando, o clima também piora, começa a tempestade, começa, quer dizer, toda essa construção imagética de um cenário de caos, de trevas e tudo mais, mas é interessante que enquanto o Bloch e o seu grupo, né, eles vão para a casa do Bloch, né, encontram a esposa dele e lá vão receber a morte e vão, enfim, né, vão efetivamente morrer. Os artistas, o casal de artistas, né, com seu filho, eles estão ali, eles enfrentam a tempestade lá numa carroça e tal, e eles sobrevivem, né? Inclusive, a última cena é exatamente o artista, cujo nome me fugiu agora, vendo a dança da morte, que é uma cena belíssima, né? Eu acho.
E a gente poderia interpretar isso, né? Quer dizer, por que os artistas eles sobrevivem? Já que eles estavam no mesmo grupo e para todos os efeitos eles estão nesse mesmo cenário de destruição. E é um tema que aparece no Sartre, aparece em diversos outros filósofos, Nietzsche, por exemplo, que é como a arte ela nos permite um certo alívio à existência. Ela, de certo modo, nos permite a salvação. Então, a despeito de todo o cenário tenebroso que se tem ali, né, desse cenário de fatalismo, o final do filme contrasta exatamente a dança da morte de um lado com os artistas saindo, né, do seu transporte, ali da sua carroça, com o céu se abrindo, né, como se a arte fosse essa possível tábua de salvação, né, como se através dela a gente pudesse conferir algum sentido e algum alívio, algum respiro a essa existência. Quer dizer, ela confronta, por assim dizer, a morte. Né? Isso, para recuperar lá o que eu estava falando bem no começo, quando eu falei da náusea, né? Isso também aparece em A Náusea cada vez que o Rocantin ouve a negra cantando jazz, e que ali é como se houvesse uma espécie de suspensão da existência, e, portanto, suspensão dessa condição de busca e fracasso permanente que nos caracterizariam, em favor de algo que, de certo modo, transcende essa nossa situação. É como se isso, ainda que, para lembrar de novo o Kierkegaard, ainda que por um instante nos desse algum tipo de sentido, né? Nos assegurasse a vida algum tipo de sentido. Então, acho que é bem relevante isso, né? Quer dizer, nessa construção toda permeada no filme, né, do Bergman, toda permeada pelo fatalismo, como a última imagem exatamente, né? É um casal, uma criança, né, cuja representação de uma renovação e de vida é bastante evidente, e o papel que eles cumprem, né? Eles são artistas, e eles se salvam de alguma forma disso, e vem beleza, inclusive, né? Quem fala da dança da morte é exatamente o artista, que relata, né, essa visão de uma forma poética. Então, né, é aquela coisa, uma frase do Ferreira Goulart, né, que a arte existe porque a vida não basta. É um pouco isso que eu acho que aparece no final do filme do Bergman, é um pouco isso que tem na obra estética, na literatura, no teatro sartriano, essa compreensão também de que a arte é esse mecanismo de criação de um sentido, ainda que seja momentâneo, ainda que seja alguma coisa fugaz. Bom, acho que é mais ou menos isso, quer dizer, que eu tinha para trazer, assim, no primeiro momento, tentando, como eu falei, né, não seria exatamente um aprofundamento da filosofia do Sartre, fazer elucubrações, interpretações, essa coisa um pouco mais panorâmica mesmo, daquilo que a gente pode encontrar no filme. Sempre que alunos, enfim, ou eu mesmo, né, vou trabalhar com alguma obra de arte, a gente sempre tem que tomar cuidado, mesmo quando é uma obra do tipo do Sartre, né, que é um filósofo também, a gente tem que sempre tomar um cuidado de não instrumentalizar muito a obra de arte, né? Quer dizer, ela tem uma autonomia narrativa, ela tem uma lógica própria, vamos dizer assim, de funcionamento, né? Ela não serve exatamente para ilustrar teses, né? Ela não é um tratado. Mas é bastante claro que, em alguns casos, e acho que esse é muito característico, né? A gente consegue extrair, né? Fazer essas aproximações
possíveis, né? Enfim, o cinema do Bergman é muito, muito pródigo de fazer essas aproximações, não apenas no Sétimo Selo. Então é isso. Mais uma vez agradeço, Thaís, pelo convite, pela abertura, assim, de poder falar de filosofia, mas também de falar de filosofia de uma maneira que eu espero não tenha sido tão academicista também, aquela coisa tão formal, né? Citações, tá? Falando disso na página tal, isso, aquilo. Enfim, aí estou aberto aí para ouvir. Enquanto o pessoal vai formulando os comentários e como eles se sentiram, o que que eles viram no filme, antes que fuja a ideia da minha cabeça, eu acho que em relação a esse jogo, né, o jogo de xadrez e a salvação dos artistas, né, dos atores, que é interessante que a gente vê uma troca de olhar entre o Joseph, né? Bom, na legenda em inglês está Joseph, gente. Se é isso em sueco, eu já não sei. Que na hora que eles fogem, né? Que eles estavam acompanhando o Antônios e o pessoal do Antônios para a casa do Antônios, e a gente meio que já sabe que a morte vai chegar e vai levar todo mundo junto, né? E o Antônios Bloch, então, vê que eles, né, que tá o filme inteiro nessa busca de sentido, né, que perdeu essa valoração do sentido das cruzadas, né? Foi lá, lutou por Deus e não sei o quê, Deus continua mudo, né? E aí eu acho que ele encontra aí o sentido dele de salvar os artistas, porque tem uma troca de olhar entre eles e ele joga as peças fora do tabuleiro, né? É aquela tipo de sensação, mas, mas que cara, mas, né? Tá querendo tanto prolongar a vida que ele vai lá e, não, é que nem a pessoa que pega a bola, né? Quando tá perdendo o jogo, vira assim, a bola é minha, eu vou embora, né? Mas aí você vê essa troca de olhar e eles conseguindo fugir, né? Aí parece que nesse momento, então, ele conseguiu, né? Um propósito para tudo isso. Não, é verdade, E de aí, acordo. Desculpa. fala, não, fala. A Aninha quer falar. Vamos lá, Aninha. É, eu achei interessante esse recorte, Vinícius, da arte, porque no filme todo o personagem principal é tenso, né? Nessa angústia dele, nessa falta de retorno na comunicação ali com Deus. E quando ele senta para conversar com o artista, lá, quando eles se encontram, ele fica mais leve na cena, assim, né? Ele consegue compartilhar, comungar ali com eles, conversar, que no restante, a não ser a cena que ele fala com o ajudante dele lá e com a mulher que vai ser queimada, ele não tem muito diálogo, e com a morte, né? Mas ele não tem muito diálogo com os outros. É mais o vassalo ali que está interagindo, ajudando as pessoas. Então, quando eu achei importante esse recorte da arte também nisso, assim, ele para assistir a peça deles, ele vai e conversa com eles, comunga, recorta essa cena como uma cena bonita dentro da história que ele está vivendo ali, de só ver morte, a morte cercando ele o tempo todo, literalmente, e em termos de coisas que acontecem, né? E queria fazer esse apontamento, assim, que achei que é um momento de leveza, assim, na história dele ali. De fato, acho que é o único momento que ele brinca um pouco, né? Ele pergunta da criança, ele senta ali para comer, acho que amoras com leite, por exemplo, né? E aí ele pergunta da criança, ele tem um olhar assim, né? Ele olha para frente, para o futuro, né? Quer dizer, o que essa criança vai ser? Quer dizer, num contexto em que está todo mundo morrendo, assim, não sei se essa pergunta caberia tanto, mas ali é realmente essa espécie de suspensão, né, desse drama todo. Ele realmente tem uma interação diferente. É isso, acho que o papel dos. Até, acho que uma cena também, aí não é exatamente do bloco, mas é exatamente quando eles estão se apresentando, né? Que
há um contraste que eu acho que é um dos pontos altos até do filme, em termos assim estéticos, né? Que é exatamente durante, como a apresentação, a certo momento, é cortada por uma procissão, né? E uma procissão em que, inclusive, se foca ali na cruz, na imagem de Jesus, uma coisa muito, muito pesada, né? Que faz a tensão com a apresentação circense ali, que era uma coisa engraçada, que era uma coisa exatamente para divertir, né? Então, você tem esses dois elementos ali que estão tão conjugados, né? De como se fosse também um pouco o drama presente, né? Que atravessa, que embota, mas também uma certa esperança, uma certa leveza, né, que a arte pode trazer, né, ou traz. Ninguém levanta a mão, eu vou falar mais. Fala, Ninha, você abriu. Eu quero falar. Eu achei, Vi. num outro recorte, agora eu acho que eu me perdi, peraí, já vai voltar. Num outro recorte que eu achei muito legal, assim, quando ele está lá na igreja fazendo a confissão, e a confissão para a morte, não para o monge, e ele tem aquele diálogo mais aprofundado com a morte, ele pergunta para a morte qual o sentido, e a morte diz que ele também não tem conhecimento, né? A morte é isso ali, a função dela é a morte mesmo, né? Ela não sabe para quê, por quê, por quê. Então, isso também deixou ele meio, como assim? Tu não sabe para que tu faz teu trabalho? Então eu fiz o meu à toa também, né? Essa é bem como o Vinícius trouxe, assim, né? Vai a construção desse, qual é o projeto, qual o desejo, qual o sentido, o que que move ali a pessoa na própria vida. Achei bem interessante, assim, nem a morte tem essa certeza. Eu achei interessante, assim, esse foco na arte, né? É a questão da potência criativa, né? Que a arte faz. É interessante que a arte, no caso, seja aí, atores, né? Uma trupe, porque eu fiquei pensando assim, e aí o Sartre coloca nesse sentido também, né? Que o que não dá para a gente fazer é ficar aceitando só os papéis sociais, as expectativas sociais que tem, né, para gente, assim, que a gente tem que tentar pegar, vamos dizer, as rédeas, né, da nossa existência e fazer essa construção de sentido, né? E é bem interessante porque, ao mesmo tempo que esses personagens, eles atuam, né? Eles são atores, né? Eles é que exatamente através dessa potência criativa conseguem sair desses papéis sociais pré-estabelecidos, né? E, portanto, fazem valer essa potência criativa, né? Da construção de sentido. E achei interessante também que assim, logo no final, logo no início do filme, na verdade, né? Não pode passar despercebido que ele está voltando das cruzadas, né? E aí o que que significava isso, né? Quer dizer, muitas pessoas iam para as cruzadas em busca de absolução dos seus pecados, né? Uma certa garantia divina de que quando você morresse, você realmente ia para o céu, né? Que é a busca do Bloch, né? O filme inteiro, né? Então, assim, ele não está nessa jornada de busca por esse conhecimento só no tempo do filme, ele já está nessa busca há 10 anos, no mínimo, né? Então, achei que é interessante também fazer essa reflexão a partir do que foi as cruzadas, né? É isso. Você está falando de alguém que devotou a sua vida justamente a essa busca, né? Quer dizer, não é, certamente não é casual essa menção. Quer dizer, e eu acho que o drama do filme começa exatamente ele olhando, voltando e falando, mas, poxa, fui lá e agora volto e tá tudo pior até, porque agora a peste está todo mundo morrendo, quer dizer, você não, né, em alguns lugares, até em certo momento fala do filme, olha, mais para o sul tá pior, tá não sei o quê, mas quer dizer, talvez é essa coisa de você ir, né, do jeito que foi, de repente voltou achando que, bom, agora nós cumprimos a nossa tarefa, né? Não apenas como indivíduo, mas como, enfim, povo de Deus, e de repente volta e, né, tá tudo pior,
Quer dizer, eu acho que é o primeiro choque, talvez, vamos dizer, né? Essa, isso, mas pô, a morte, né? E mais, né? A morte chegar ali no começo, ele até certo momento do filme, ele fala, né? Não, a morte me acompanhou a todo momento, quer dizer, eu estava nas cruzadas, eu só vi a morte. Então, assim, não é exatamente uma novidade, mas aí a hora que eu supero isso, aí vem efetivamente a morte para me levar, né, nesse cenário que é possivelmente pior do que aquele que ele imaginava encontrar no seu retorno. Acho que faz muito sentido o que você falou. E a gente pode pensar até, né, a parte toda, a história do cristianismo e a parte da teologia cristã é um pouco isso que o Sartre está dizendo, que é bom, a nossa vida é exatamente essa busca pelo transcendente, esse desejo de ser Deus, ele vai dizer, né? Esse desejo de preenchimento, né? Essa busca por respostas, essa busca por fundamento, por justificativa, que uma das expressões mais conhecidas nossas é exatamente a religiosa, mas, enfim, tem outras, né? E a das cruzadas é realmente uma coisa muito mais dramática, pela força, inclusive, que a igreja tem ali, né, dentro daquele contexto, uma força de dominação mesmo, né? Quer dizer, olha, de certo modo é procurar não abrir espaço para esse tipo de questionamento que o Antônio Bloch faz, né? Até no começo tem uma cena também do ajudante com um pintor de afrescos na igreja, né? Em que o ajudante fala assim, mas são só figuras meio aterrorizantes, assim, e o pintor fala, não, mas meu papel é pintar isso para dar medo mesmo, assim. Né? E aí o ajudante fala, que o medo, né, ajuda a dominação, quer dizer, então é preciso que você também aceite isso, né? Não se questione, porque se você, talvez isso possa até ser uma mensagem do filme, mensagem, não sei se é o melhor termo, mas, enfim, uma das coisas que o filme pode nos fazer refletir como o Bloch, ele quebra um cenário de certezas muito bem consolidadas, ainda que sejam consolidadas frequentemente pelo medo. Quer dizer, olha, tudo isso faz sentido ir para as cruzadas, faz sentido colocar essa mulher na fogueira, né? Faz sentido alocubrações que aparecem uma hora também no filme, que eu não me lembro agora quem é o personagem, começam a dizer que começaram a nascer figuras grotescas, sei lá, eu não lembro, mas seria tipo, sabe, um bebê com duas cabeças, Estavam no bar lá, né? no bar, quer dizer, coadjuvantes, assim. Uhum. Que é isso, assim, quer dizer, você, olha, faz sentido, isso é um castigo, é porque a gente pecou e tudo mais, então a gente tem que eliminar os pecados, né, e o papel do pecado ali está com a mulher, né, no caso, que também é um tema muito atual, não digas, mas a figura do Bloch, ela é a figura que tensiona tudo isso, né? Ele não abandona a fé, mas ele, pelo menos, vai lá, ele adota essa atitude filosófica, vai dizer, mas será mesmo que é assim? Né? Será que tudo isso, todo esse discurso, toda essa narrativa, e, portanto, toda a minha vida faz sentido, de fato? Né? É interessante isso mesmo. E aí, puxando o gancho do Alex e do Vinícius, pensar, né, que agora eu tô, gente, além de spoilear o filme, agora eu vou spoilear as moscas, tá? Eu tô preparando uma aula para o pessoal sobre as moscas, né? E pensando, né, nas épocas, né? O filme é de 57. Tudo bem que ele mostra, né, essa realidade da peste, né, do tempo medieval, mas é um filme pós-guerra, né? É um filme onde a Europa está sacudida, onde a Europa está procurando sentido, que tem tudo a ver com o existencialismo também, né? E aí, lembrando das moscas, né? Eu estou super mergulhada aí nessa peça,
é, as Iríneas, né? Todas essas deusas do remorso, toda a força que o novo reinado, né? O reinado do Egito da Clitemnestra, eu sou péssima falar o nome dessa mulher, meu Deus do céu, é, de impor, né? E o Júpiter, como Deus que acompanha isso, né? Falando, não, mas a gente impõe, a gente mantém o povo, né? Obediente através do medo, né? E Orestes sabe que ele é liberdade. Então, de certa forma, Antônio Bloch também sabe que ele é liberdade, né? E não aceita aquilo que é imposto, aquele medo. Tem aquela hora que ainda relata, né? De que há os homens na procissão que açoitam uns aos outros. Que não é só a Igreja Católica, são os próprios religiosos que impõem o medo em próprio. E aí também a cena que o Alex acabou de colocar a frase ali, né? A mulher pariu uma criança com duas cabeças, uma cabra, como que era? Ih, meu Deus, enfim, Cabeça de né? Que é o cabra. próprio. Exatamente essa Isso, frase. cabeça de. Que é assim, é o próprio povo mantendo o discurso religioso de impor medo, submissão, né? Porque afinal, agora nós estamos amaldiçoados pela peste, né? Você colocou muito bem, quer dizer, o Bloch, ele experimenta isso que também é, dentro da filosofia sartreana, né, algo pesado, que é exatamente a liberdade. Quer dizer, né, e ela veio acompanhada do quê? Da angústia. Né? Quer dizer, de certo modo, o ajudante dele, como ele não se questiona, ele apenas aceita, bom, ele não se angustia. O que acontece, acontece. Né? Não, não importa, vai vivendo, ao passo que ele não, né? Ao fazer esse rompimento, ele experimenta exatamente essa angústia da liberdade, né? Quer dizer, a angústia, no caso, talvez, minha vida poderia ter sido outra, se eu tivesse escolhido, se eu tivesse, como eu não sei, né? Mas ela poderia ter sido outra, então, se eu me dirigisse para outro caminho, quer dizer, é um tema sartreano por excelência, né? É exatamente isso, né? De certo modo, grande parte ali, se não todo mundo, estaria vivendo numa má fé. Quer dizer, bom, é isso, olha, Deus nos castiga, a peste é um castigo divino, a gente imputa a responsabilidade a uma mulher que supostamente teve relações carnais com o diabo, quer dizer, a gente cria uma responsabilidade, né? E, portanto, a gente escamoteia a nossa responsabilidade, a nossa liberdade. Quer dizer, e é isso, o Bloch, ele fica ali na corda bamba, vamos dizer, né? Ele percebe a liberdade, ele não abre mão da fé em nenhum momento, né? Assim, significativamente, que ele não renega a Deus, ao cristianismo, alguma coisa desse tipo, mas ele observa isso, né? Quer dizer, ele é exatamente essa figura que diante da liberdade se angustia. O que poderíamos fazer dar razão ao Sartre, falar, bom, é melhor então viver na má fé mesmo, né? Já que para todos os efeitos essa vida é a única, ou pelo menos até que se prove o contrário, então é melhor a gente compartilhar responsabilidades, jogar responsabilidades e, enfim, não se perguntar muito sobre o nosso próprio existir, porque isso vai nos trazer certamente problemas e vai nos trazer a consciência disso, né? A consciência da finitude, afinal das contas, né? O que está em jogo quando a gente fala de angústia, de escolha, né? É o fato de a gente não poder experimentar todas as opções, né? A gente não tem tempo para isso. Escolher significa abrir mão e tal. A gente tem uma figurinha do WhatsApp, aqui os amiguinhos, que é a má fé é minha, eu coloco onde eu quiser. Eu acho que o problema aí é que o Antônio Bloch ele não estava contente com essa. Ele aceitou, né? Que ele tinha que ir para a cruzada, tinha que ir lá fazer as coisas dos cavaleiros da cruzada por uma fé e tal. Mas ele não. Aquela ficção de si não está mais confortando ele, né? Enquanto aos outros conforta, e tudo bem, né? A gente muito, né? A gente
tem a especialização em Sartre, a gente mostra as diferentes matizes do Sartre brasileiro, né? Da psicologia e tal. E muitos de nós abraçamos a ideia que não é retirar a má-fé, né? Mas é o poder transitar entre a má-fé e a angústia, porque também ficar só na angústia, que nem Roquetan, pode ser enlouquecedor, né? Então, assim, é o poder transitar, o bloco, né? Não Então, dá. assim, que a clínica, né, que a gente tenta aí construir junto e tal, é essa ideia de que não é retirada a má-fé, né? Mas é o poder escolher onde que eu vou, né? O que que é, e sentir o que é que me Adorei. conforta, Eu vou né? usar aí. Uma fé minha, eu jogo eu coloco em onde eu quiser, é ótimo. A Porque é má-fé isso. é minha, eu coloco, depois eu te mando a figurinha, né? Mas a gente vê assim, inclusive os artistas, né, que são esses que trazem essa leveza para o filme, eles também estão na má-fé, né? De certa forma. Embora eles estejam contentes, embora eles, né? Mas para o Bloch isso não adianta. É resposta dada, é caminho feito pelo trilhado por outro, né? Ele tem que fazer o seu próprio caminho, né? Então parece que depois de 10 anos seguindo o caminho imposto pela igreja, pela sociedade, ele se depara com um tipo, isso não é mais o meu caminho, né? Que é muito certeiro. É, a pergunta, né? Isso é tudo? Quer dizer, então eu fui para as cruzadas, eu vi a morte, volto e a morte, e quer dizer, então a vida é isso, né? Quer dizer, a gente tem, aí, inclusive na internet, a gente tem várias formulações possíveis para pensar isso, né? A vida é só trabalhar, pagar boleto, a vida é só isso, a vida é só aquilo, a vida é só preocupação, a vida é só angústia, a vida... E é meio isso, né? E aí você até mencionou a questão do momento em que o filme é feito, né? Quer dizer, esse contraste entre colocar essas questões, que no fundo são questões que atravessam a existência humana como um todo, né? Quer dizer, essas perguntas que são as bases da filosofia, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que perpassam qualquer época, lugar, enfim, nos afligem mesmo. Também é interessante o recurso do Bergman fazer isso não no presente, né? Quer dizer, é diferente, sei lá, de Morangos Silvestres, por exemplo, que tem toda uma temática existencial, mas que se passa, né, no contemporâneo, ou Persona, por exemplo, e fazer isso num momento histórico, um momento histórico que é extremamente dramático e pesado na história europeia. Né? E é também um recurso que o Sartre gosta muito, né? De pegar, de tratar esses temas em casos muito extremos, né? E no caso limite, quer dizer, o caso ali no sétimo selo desse contexto que é um contexto de absoluto fatalismo, né? De absoluta de permanência da finitude, né? De prova da finitude, assim, do modo mais dramático, talvez, possível. E o Sartre gosta muito de fazer esse uso, sobretudo na sua literatura. Né? Quer dizer, não vou pegar apenas, vou pegar um caso bem extremado, que é para exatamente mostrar que e até o limite, né, de uma explicação, de uma ilustração de um conceito, enfim. Gente, ninguém vai falar da cena mais engraçada do filme. É, tem várias, né? Mas o carinha lá de que sobe na árvore, ele se finge de morto para fugir da morte, né? O O, amante da Aham. o Não, é amante. aquele. Você coloca, se esfaqueia, né? E aí é um deles que já percebe, né, a encenação, fala: Nossa, ele tá morto, muito morto, assim, nossa, eu nunca vi alguém mais morto na vida. Tipo, não O precisa ódio ator, olhar, né? Quer dizer, olha, tá, eu garanto que ele morreu, viu? Não precisa fazer o teste, não. Não, essa sequência, assim, ela é engraçada, né? Desde a traição, a resposta para a traição, e aí o acerto de contas, e o rapaz finge de morto para, enfim, para não morrer efetivamente e tal. É,
É isso, é a parte mais cômica, né, do filme, né? E, de novo, né, ela é feita pelos artistas, né, pela trupe que tá ali. E também tem um outro elemento que agora me veio à mente, que os artistas eles são muito mal vistos, né? Eles Uhum. são atacados, quer dizer, eles são o rapaz, né, do casal, ele tem que ir para o bar e se explicar da traição do outro, porque ele responde pelo outro, que são todos artistas, os artistas são, sabe, depravados, são pessoas sem moral, qualquer coisa do tipo, ele quase morre ali, volta todo assustado para a companheira dele, que também é um problema recorrente, vamos dizer, na história, pelo menos na Até história. hoje, né? Essa relação, né? De um lado, a arte é a salvação e tudo mais, que eu estava falando, mas, curioso, os artistas, eles são perseguidos em certo momento do filme, né? Como fosse uma categoria inferior. O Rafa colocou aqui uma mensagem. Eu ia chamar ele para falar no microfone, mas ele está com a câmera fechada, então eu vou ler a mensagem dele. Ele falou: muito legal essa fala, professor, obrigado. Interessante que Sartre menciona que a morte em si é um fato contingente, não doa sentido à vida. E podemos falar isso da religião também no filme, onde ela também não preparou o Bloch para encarar a morte nos olhos no momento derradeiro. Havia ali uma falsa força que pensava poder ganhar, driblar a morte e ganhar tempo, pois ele buscava garantias para a sua vida. Na penúltima cena, onde todos estão olhando para a morte, o Bloch reza e a outra menina se ajoelha e aceita seu fim completamente resignada, enquanto o Bloch não consegue encarar o seu fim, não olha a morte nos olhos, pois talvez naquele momento viu que a sua vida não havia sido uma vida com o sentido que imaginava. Tudo que fez durante os longos 10 anos teria sido em vão. Mas como ele justificou sua existência de modo religioso no último momento, retorna a ela, mesmo não ouvindo nada de volta. O que acha? Rafael, muito, muito boa observação. Aliás, todas, né? Mas, é, então, eu acho que é isso. O Bloch, ele, em nenhum momento, ele abre mão da fé, né? Quer dizer, ele transita, para usar até a expressão que Thaís tinha usado antes, ele transita entre a angústia e a má fé, pensando em termos sartreanos. Quer dizer, ele vamos dizer, surge o germe do questionamento, ali, surge a angústia, portanto, né, de procurar esse sentido, mas ele não avança, por assim dizer, a uma autenticidade no sentido sartriano, quer dizer, não, então realmente não é que a religião não dá esse sentido, é que no fundo nada dá esse sentido, porque ele não tem, quer dizer, é isso. E o momento da morte é o momento em que, bom, né, nós nos tornamos um ser em si, né? Como você bem observa, para o Sartre a morte, diferente do Heidegger, por exemplo, né, ela é um fato contingente, quer dizer, a qualquer momento ela pode nos convidar a ir com ela. Então ela realmente não é isso que vai doar sentido. Mas eu acho que o Bloch, ele realmente ele não... Ele fica nesse impasse, né? E aí a gente poderia pensar que para alguém tão profundamente marcado pela religiosidade, alguém que mata e morre pela religião, né? As cruzadas são isso, afinal de contas. Né? Ele colocou a vida em risco pela religião e matou outras pessoas pela religião. Seria também talvez pouco crível que essa pessoa efetivamente abandonasse tudo ali naquele último momento. É como também se um pouco ele fizesse a aposta pascaliana, quer dizer, eu vou até o final. Vai que, né? Vai que Deus não falou explicitamente, mas vai que agora, no instante seguinte, eu vou descobrir, né,
enfim, eu acho que isso até, pensando em termos do pensamento do Sartre, revela exatamente essa nossa condição ambígua mesmo, né? Porque o Sartre, ele diz, olha, a gente vive na má fé mesmo, 99% do tempo, ou 100% em alguns casos. E, diria, o próprio Sartre vive na má fé. Então, assim, esses momentos em que a gente consegue autenticidade, né, a gente consegue aquilo que ele chama, e é um conceito bem complicado, eu acho, dentro do ser o nada, que é a ideia de reflexão pura. Ele já esboça lá na transcendência do ego, mas que essa coisa, olha, você se apreender enquanto existente, que é o caminho, efetivamente, né, para a gente fugir da má fé, um dos, né, o outro é exatamente a mediação das outras pessoas. Mas ele fala, olha, mas isso é muito fugaz, né, porque a má fé, ela não é apenas vamos dizer, uma atitude consciente, deliberada. Óbvio que ela pode ser também, e muitas vezes mas ela é, né, ele vai dizer, uma possibilidade, ou a possibilidade inscrita na nossa condição humana na medida em que nós somos presença a nós mesmos e, portanto, separados do nosso ser por um nada. Quer dizer, então a gente não tem como fugir dela. Né? E a gente não tem como fugir do ponto de vista ontológico, porque não importa o esforço que a gente faça de busca por autenticidade, seja com a gente, seja na nossa relação com os outros, esse esforço ele tem que ser renovado a cada instante, e isso não é, sei lá, factível. E ela é uma ameaça porque, no final das contas, é o que o Thais falou. Quer dizer, se a gente ficar o tempo todo nessa angústia, e o que eu falo sempre, né, e assumindo a responsabilidade por tudo, porque quando as coisas dão certo na nossa vida, é muito bom falar, né, que, bom, eu fiz, eu tive mérito, eu lutei, eu sou responsável mesmo, foi minha liberdade. Agora, quando as coisas dão errado, é muito difícil. E sartreanamente, as coisas frequentemente dão erradas, muito mais erradas do que certas. No fundo, a existência vai ser um erro, um fracasso, né? Eu lembro, a minha dissertação foi sobre a terceira parte do ser o nada, no ser para outro, e eu lembro da observação de um professor assim, na banca, que eu, enfim, levo sempre, que ele foi contando quantas vezes eu usei a palavra fracasso ao longo do texto. E não é nem que eu usava a palavra fracasso porque eu queria usar, mas era muitas vezes citação do Sartre, ou enfim. E porque aquela parte das relações concretas com o outro, amor fracasso, ódio fracasso, desejo fracasso, 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 fracasso. Então, assim, existencialmente falando, não dá para aguentar, né? Quer dizer, a gente enlouqueceria se a gente não viver um pouco na má fé. Então, acho que o caso do Bloch, ele representa isso, né? Eu acho que, pensando dentro do contexto do filme, apartado da questão sartriana, o mostrar isso, né? Mostrar como a religião, talvez ela não, mesmo ela, e não é, de novo, não é qualquer religiosidade, é a religiosidade numa expressão a mais radical possível. Quer dizer, não é que Bloch era uma pessoa, ele não era um cristão apenas, ele é alguém que foi matar e morrer pela fé dele, não é qualquer religiosidade. Né? Então, assim, essa pessoa, mesmo nesse caso, que a gente suporia uma fé inquebrantável, ela vacila. Né? Ela fica com dúvidas, pelo menos. Né? Até tem um outro personagem ali no filme que é o ex, não é ex-padre, acho que é ex-sacristão, que vira ladrão. Quer dizer, que é uma outra figura, e aí o ajudante interpela ele e fala, mas meio que assim, né, a gente foi para as cruzadas por sua causa, você que falava. Aí ele fala, não, ó,
Eu falava, mas, né, sei lá, mudei. Não era bem Não, assim. e ele ainda fala, o roubo compensa, porque a Uhum. religião só vai compensar se é que Deus existe, né? Se é o que está Pois, escrito está certo, depois da morte. Agora, é o roubar dos mortos, já compensa agora, nesse momento, nessa circunstância. exatamente. E ele toma essa atitude, quer dizer, diante dali desse contexto, né? Quer dizer, olha, realmente talvez nada do que eu tenha dito faça sentido mesmo, porque está dando tudo errado. Então, eu vou tentar não me salvar no sentido religioso, vou tentar salvar a minha existência aqui no aqui e agora, porque é realmente o que tem. É, então, eu acho que voltando ali para o Rafael, é isso, né? Sartreanamente, o problema nosso é querer garantias, né? A gente não tem garantias, isso que é enfim, a fonte da angústia, né? A gente não tem como saber se as nossas escolhas vão se desdobrar naquilo que a gente imagina, porque tem aquela figura que atrapalha muitas vezes, que é o outro, e aí a gente não tem como saber, né? E mais, né, pegando um pouco do tema do filme também, tem a questão da finitude, né? Fôssemos seres temporalmente infinitos, a gente poderia fazer de tudo, então a gente não precisava escolher, né? Se faz uma coisa, acredita em Deus agora, depois muda, acredita em outro, depois faz isso, né? Eu sempre falo para os meus alunos, ó, o drama de escolher um curso universitário, porque não dá para você ficar fazendo vários cursos e vendo qual que te agrada mais, né? Porque você, enfim, você vai morrer se você ficar, né? Troca um curso, troca outro, troca outro, troca outro, mas esse é o drama, um dos dramas da gente é de escolher, né? Porque a gente não tem certeza se a escolha é a correta, entre aspas, né? Quer dizer, a escolha que vai se desdobrar naquilo que a gente imagina, e porque a gente não tem possibilidade de voltar atrás ou de escolher novamente, muitas vezes. Então, essa garantia também, essa segurança, no fundo, é isso, o exercício da má-fé, mas que também, insisto, é inevitável, né? Quer dizer, o Sartre, até, pelo menos no Ser o Nada, ele evita fazer algum tipo de julgamento moral, né? Quer dizer, não é que ele não condena propriamente a atitude de má fé, no sentido de dizer, olha, isso é errado. Ele diz, bom, isso é da nossa condição, há outro modo de existir, há outro modo. E óbvio que a gente pode extrair daí uma certa moralidade, ele vai até tentar depois, nos cadernos moral, nos textos, mas também não se trata de fazer julgamentos, porque no final das contas todo mundo vive em má fé. A gente precisa, né, dessas seguranças, quer dizer, olha, eu comecei a fazer o curso de filosofia, bom, espero que eu vou ter um emprego, eu espero que eu vou me satisfazer como professor, como pesquisador. Você começa uma relação, espero que dê certo, quer dizer, a gente exatamente pelo nosso vazio, né, pelo nosso nada, pela nossa incompletude, a gente precisa disso, né? Agora, então, na hora da morte, espero que demore muito nossa morte, mas talvez na hora, no último instante, a gente vai olhar e falar, putz, será? Será que foi a escolha acertada? Enfim, foi a escolha, né? Eu acho que esse é também um grande ensinamento da filosofia do Sartre. Não tem uma escolha errada de antemão, né? Quer dizer, a gente está ali escolhendo e é isso, a existência é isso. Exatamente. E a diferença, só já estamos quase estourando o tempo, entre a morte dos outros e a minha morte, né? Porque ele viu 500 mortes. Ele causou 500 mortes, né? Porque a gente não pensou nisso. Ele foi lá lutar pela cruz, matando os outros, né? E aí, quando a morte vai atrás dele, né? Ele vai Mas é tentar isso. Ele, no primeiro momento, ele é até resignado. Não, tudo bem. Eu quero tentar prolongar, né? Não pelo prolongar a vida, no sentido de, eu quero aproveitar, ou ter prazeres, ou enfim. Não, eu só quero saber se realmente valeu a pena.
né, se Uhum. realmente o que eu fiz era o que eu tinha que ter feito. E aí, à medida que ele percebe que ele não, enfim, essa resposta não vai vir de fato, né? Aí ele vai ficando com mais medo. Quer dizer, aí é como se, né, a ficha fosse caindo. Fala, pô, então eu não sei. Quer dizer, aí ele se percebe, vamos dizer, sartrenamente, como tendo sido responsável, único e exclusivo pela vida dele. Porque até então a Uhum. responsabilidade, vamos dizer assim, ela era o quê? De Deus, da igreja, né? Quer dizer, eu estou fazendo isso não porque eu estou decidindo propriamente, mas porque é uma missão. Ele se dá conta no final que não, ele foi responsável. Então, seja qual for o balanço que ele pudesse fazer da vida dele ali, a responsabilidade era única e exclusiva dele, por ter seguido aquele caminho e não outro. Enfim, é exatamente isso que o Sartre aponta. Fala, é isso, convém, não é uma questão de julgamento moral, mas convém que a gente consiga ou tente criar um sentido, uma vida significativa dentro dessas nuances, né? Dentro desses dilemas, né? Que são parte da nossa condição. Com todo mundo agora com vontade de ver todos os filmes de Bergman. Bergman é muito bom, né? Mas vamos Uhum. lá. Vinícius, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu estava, como eu disse, estava bem curiosa para ver, né, como você ia desenvolver em Sartre, porque sim, é um filme que é muito mais discutido em Kierkegaard, né? Mas Sartre bebeu bastante dali também. É, então, eu estava assim, nossa, quando eu vi aquele teu cartaz há tempo atrás, e falando, quando eu entrei na UFBA, nossa, é agora! É agora que eu vou ter os sartreanos discutindo o sétimo selo, vai ser um espetáculo. Foi ótimo, foi um prazer, tá? Estou à disposição para quando quiserem. Parabéns mais uma vez pelo trabalho do CAF. E é isso, agradeço também todo mundo que viu, que, enfim, compartilhou, que perguntou. Muito obrigado mesmo, gente. Tamo junto. E vamos ver o próximo filme pro próximo semestre. Aquela que já vai abusando do amigo, né? Já que você veio, vem. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant?